Para você que acompanha, né, o portal Sou Agro, a gente está com o Salatiel Turra, que é economista e analista de desenvolvimento da OCEPAR, para falar sobre dois assuntos importantes, né? A gente postou aqui no portal sobre a questão do pedido aí do Plano Safra 2023-2024. A Secretaria de Estado de Agricultura e do Abastecimento, em conjunto de outras organizações, encaminhou ainda na segunda-feira um documento para o Ministério da Agricultura, e a proposta é de que sejam liberados aí mais de 400 bilhões de reais para todo o país. Salatiel, eu queria entender um pouquinho melhor, né, e aí até para explicar para os agricultores o que significa esse pedido e por que vocês resolveram fazê-lo. Então, o Plano Safra ele é um instrumento público, de política pública de crédito rural que atende aí toda a classe dos produtores rurais, seja ele pequeno, médio ou grande produtor. Então, o objetivo principal é facilitar, através de linhas de financiamento, o acesso ao crédito dos produtores rurais, para que ele se desenvolva cada vez mais e tenha uma subsistência dentro da sua propriedade. Nesse sentido, todo ano, início de ano, o Ministério da Agricultura, através da Secretaria de Política Agrícola, ela encaminha as instituições parceiras do agro, todos os estados, um ofício solicitando propostas para o próximo Plano Safra. Atualmente, nós estamos com o Plano Safra vigente de 2022-2023. Para destacar, Tatiane, que o Plano Safra ele sempre inicia em junho de um ano, julho de um ano e termina em junho do outro ano. Então, é diferente de um ano civil, que começa em janeiro e termina em dezembro. Então, é na metade do ano, até por questões de safra, né, onde que planta-se num ano e termina no outro. Nesse sentido, o Paraná ele tem uma importância significativa na contribuição dessas propostas junto ao Ministério da Agricultura. Até porque 15%, 16% do que é captado todo ano é o Paraná de todo o país. É o Paraná que capta esses recursos. Então, os nossos produtores têm bastante acesso a esse crédito, justamente porque a maioria são pequenos produtores. E eles precisam de um acesso bastante acessível, com políticas aí que favoreçam o seu desenvolvimento em termos financeiros. Nesse sentido, nós reunimos junto com a Secretaria da Agricultura, nós, o CEPAR, FAEP, FETAEP e Instituto de Desenvolvimento Rural, o IDR, onde elaboramos uma proposta baseada, né, no cenário e nas contribuições que nossas cooperativas, que nossas instituições de produtores nos passados, sindicatos, para que fosse formado essa proposta, onde a gente chegou aí nesse montante que você destacou de 403 bilhões, propostos, não significa que vai ser acatado. E hoje nós estamos aí com uma disponibilização, né, nesse último Plano Safra vigente, de 340 bilhões, ou seja, na ordem de 18% a mais em termos de volume de recursos. Por que o valor pedido é maior do que dessa safra, Salatiel? A gente consegue perceber, Tatiane, que os custos de produção são aumentados significativamente. Então, o produtor ele precisa de mais recursos para comprar a mesma quantidade de insumo que ele precisava para produzir a mesma área. Então, baseado nisso, praticamente, e além de que a taxa de juros tem aumentado, isso também tem consumido o crédito, né, uma vez que se a taxa de juros é maior, o produtor também vai ter que pagar um valor a mais depois lá para a instituição financeira que ele pegou esse recurso. Então, baseado praticamente nisso, né, num volume de recurso, de custo de produção maior, nós tivemos que aumentar o pleito de demanda aí pelo recurso Plano Safra. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, é muito importante destacar que a renda do produtor rural, ela também tem aumentado com esses preços recebidos a mais pelas commodities. Então, outro pleito que a gente fez, Tatiane, dentro dessa proposta, é de que os limites de enquadração fossem maiores, porque muitos produtores eles têm uma renda maior, mas não necessariamente eles têm aumentado ou mudado de classe, justamente porque eles continuam como produtores rurais, porque os custos de produção aumentaram também. Então, a margem dele é baixa, né? Entretanto, mesmo ele recebendo a mais pelo produto, ele tem um custo de produção maior. Então, a margem dele continua sendo baixa. Desse modo, nós solicitamos que fosse reenquadrado os limites aí de renda bruta do produtor para que ele continuasse acessando taxas mais flexíveis, ou seja, mais baixas, e tivesse condições de desenvolver melhor a sua propriedade.
E como que está a procura deste atual, né? Você falou aí do valor das commodities, ainda existe uma certa insegurança, né? Por conta, enfim, da questão política, da mudança de governo. Os produtores ainda estão procurando bastante ou estão freando? Como que está esse cenário? É bem importante destacar que, apesar desse cenário de uma taxa um pouco mais alta, muito baseada pela taxa Selic, que se encontra na ordem de 12,75 ao ano, os produtores ainda estão buscando acesso ao crédito rural. Dos 340 bilhões que foram disponibilizados nesse plano safra que está vigente atualmente, já foram utilizados 226 bilhões de reais, ou seja, 66% já foram gastos, já foram captados pelos produtores rurais. Quando a gente fazer uma análise mais direcionada para as cooperativas, nós podemos dizer que os produtores, as cooperativas paranaenses são as que mais captam recursos do Plano Safra. Na ordem de 30% do que é disponibilizado para as cooperativas nacionais são as cooperativas paranaenses que captam esses recursos. E aí eu tenho justificativa para isso, Tatiane. Vocês que moram em Oeste, nós aqui, o Paraná, de modo geral, ele está se desenvolvendo cada vez mais na parte de produção de proteína animal e agregando valor para isso. Então, essas cooperativas, as nossas cooperativas, elas necessitam de recursos para investimentos. Então, para industrialização, para agregar valor. E isso faz com que o produtor automaticamente se desenvolva, porque ele é o principal fator, contribuinte na cooperativa. Ele faz parte da cooperativa. Então, se o produtor tem uma política de crédito boa para que ele possa desenvolver, automaticamente a sua cooperativa que ele é dono também vai se desenvolver e o que vai movimentar um desenvolvimento regional como um todo. Outro fator bem importante, Tatiana, que a gente gosta de destacar, é que nós solicitamos nesse Plano Safra também uma atuação mais presente do BNDES. O BNDES é um banco que traz desenvolvimento e disponibiliza bastante linhas para investimento. E nós precisamos investir. Nosso Estado tornou-se livre da febre aftosa sem vacinação. Precisamos abrir mercados internacionais e para que isso ocorra é necessário que seja investido em estrutura para que as nossas cooperativas possam produzir e melhorar cada vez mais os produtos por elas ofertados. Ou seja, com toda essa insegurança, querendo ou não, né, com relação aos juros e também ao clima, né, que tem atrapalhado bastante, principalmente nesse ano agora, vai ficar numa situação complicada, o Oeste ainda tem esse destaque, né, como você ressaltou, pela força das cooperativas daqui. Com certeza, nós tivemos aí uma dificuldade climática nos últimos anos, onde até o próprio Oeste, onde que é a nossa maior concentração de produção de grãos também, foi afetado significativamente. Nesse sentido, nós também destacamos dentro do Plano Safra, Tatiana, um aumento no valor disponibilizado para a subvenção ao seguro rural. Então, no ano passado, nesse ano que está vigente do Plano Safra, foi disponibilizado aí 2 bilhões de reais para a subvenção ao prêmio de seguro rural. Nesse ano, nós estamos pedindo 2,5 bilhões, ou seja, 500 milhões a mais de recurso para a subvenção ao prêmio de seguro rural. O que significa isso? Significa que aquele produtor rural que não acessou o crédito do Plano Safra, ou seja, ele investiu dinheiro próprio do seu bolso na sua propriedade, o Estado deve entender que ele também tem que ser assegurado quando acontecer alguma adversidade climática. E para isso, a subvenção ao prêmio de seguro rural tem por objetivo de contribuir pagando uma parte daquela apólice do seguro rural, ou seja, barateando a apólice do seguro rural, para que o produtor torne-se incentivado a contratar seguro rural, para quando ocorrer essas adversidades climáticas. Tatiane, convenhamos, nos últimos anos a gente está tendo muita adversidade climática, seja ela extremamente de falta de chuva, ou granizo, ou chuva. Nos extremos, né? Nos extremos. Então nós precisamos garantir esse produtor que também não acessa a crédito rural, a que ele tenha uma segurança na sua produção, pois ele faz parte e ele é muito importante também para que o desenvolvimento da nossa região seja cada vez mais consistente.
E falando também em segurança, né, antes a gente comentava aqui fora do vídeo essa questão do pedido de um novo prazo de zoneamento por conta da dificuldade dos produtores do Paraná em implantar o milho safrinha, né, atraso, enfim, da colheita da soja e toda uma situação. Vocês não tiveram essa resposta do Ministério da Agricultura ainda ou tiveram uma resposta negativa? Como que está esse cenário? Como você mesmo destacou, no início do calendário da soja, né, do ano passado, quando a gente começou, os produtores começaram a plantar essa cultura, tiveram um pouco de dificuldade, justamente porque estava chovendo muito naquele momento. No entanto, depois que semeou a cultura da soja, o ciclo se desenvolveu bastante com um favorecimento bastante interessante. Né, as condições foram excelentes. Entretanto, alongou-se o ciclo da cultura da soja, o que automaticamente está fazendo com que alguns produtores que plantam milho safrinha não consigam plantar dentro do zoneamento do calendário do ZARC, né, do zoneamento agrícola de risco climático, o que interfere basicamente nos incentivos, seja de política pública do governo do federal, por exemplo, seja de crédito ou seja também de seguro rural ou PROAGRO. Nesse sentido, e baseado nessa dor que chegou até nós fizemos conversa com o governo federal, tentando prorrogar um decêndio de 2 períodos. Entretanto, essa resposta a gente não teve, estamos ainda em negociação. Assim que a gente tiver alguma informação, a gente consegue passar para vocês. No entanto, a gente já fez negociação tanto com o MAPA, com o Embrapa e com o Banco Central, para que a gente pudesse avançar nesse sentido. Fica difícil porque os produtores não devem arriscar, né? E isso, vocês acreditam que deve afetar na produtividade, na previsão daquilo que estava visto ali para o Paraná para esse ano? Subjetivamente, a gente consegue destacar que sim, justamente porque muitos produtores eles investem em suas propriedades baseado no crédito. E se o crédito restringe o acesso dele a um plantio dentro do ZARC, se você não plantar dentro do ZARC, então automaticamente essa interferência tem uma correlação direta. Mas a gente vai precisar ficar acompanhando, vigilante esse assunto para ver o que vai acontecer. E cada dia que passa é um dia a menos que o produtor tem, né, para fazer esse plantio, enfim. Beleza, Salatiel. Obrigada pelas informações, pela disponibilidade em atender a gente aqui do Portal Sou Agro. Estou sempre à disposição. Um abraço. Para você que nos acompanha então no canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também acessar souagro.net. Fique bem informado, fique no Sou Agro.